Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem, ótimo domingo, hoje dia 30, eu sou Bruno Mazzoni, dia 30 de julho, domingão, agora são meio-dia, 11h59, meio-dia agora especificamente. Vou eu aqui fazer uma atualização do dólar, pessoal, e esse vídeo é especial porque também vai ao ar no Clube dos Dividendos, meu canal no YouTube. Se você não conhece, já deixo o convite aqui para você se inscrever, porque eu vou falar do dólar muito para operadores, traders, pessoal lá do TC, pessoal do EA Invest, mas também na ótica de quem quer comprar moeda ou não, ou qual o cenário para o câmbio, você que investe na Klabin, na JBS ou em alguma outra exportadora como Vale, Petrobras, por que não ter uma noção um pouquinho do dólar, né? E quais serão as principais pautas desse vídeo, pessoal, todas elas guiadas por gráfico, mas com um comentário meu na voz aqui, do cenário macro, que talvez faça sentido para você e ajude a construir o seu próprio, que me escuta aí. Então, se você gosta de dólar, está interessado em ações exportadoras ou algo relacionado ao nosso câmbio, fique comigo até o final, vai ser o papo do vídeo de hoje. Quais serão as pautas, pessoal? As pautas serão, primeiro, né, vou convidar todos a se inscreverem no meu canal novo aqui de análise técnica, que terá semanalmente vídeos sobre dólar e vídeos também sobre índice Bovespa, mais para a parte operacional da coisa, tá certo? Então eu vou deixar na descrição para vocês o meu canal técnico e já vou pular logo em seguida para o índice dólar, o DXY, o motorista aí do mundo de risco, tá? É o dólar contra as principais moedas do G7, por exemplo. Como é que esse cara se comportou de 1980 para cá, tá? Depois a gente vai para o cenário do índice dólar no curtíssimo prazo. Tá? E muito relacionado, sempre comentando sobre commodities, sempre comentando também sobre o nosso dólar futuro aqui, para você que opera dólar futuro, contratos futuros, tá? Então, essas três pautas vão dar início no vídeo, tá? E a segunda pauta a gente vai falar sobre o nosso dólar no contexto 2000 para cá, ou seja, Lula 1 a Lula 3, porque é muito pertinente, não por causa do presidente, mas por causa do movimento do DXY. Então eu vou contar toda uma história do DXY para vocês, um pouquinho de commodities no vocal aqui, não no gráfico, e aí a gente vai para o nosso dólar, né? Qual que é o movimento do nosso dólar e como que ele se comportou em relação ao DXY, com sentido faz. E aí você que está de olho numa viagem, você que está de olho também em ações exportadoras, pode construir com esse vídeo aqui mais um argumento para sua tese de câmbio, tá? E por fim a gente vai falar sobre o dólar futuro no gráfico mensal aqui no curtíssimo prazo, contrato de agosto, rolagem, tá? Lembrando que segunda-feira é o último dia de negociação do contrato atual E aí nós vamos para o dolinha, aí curto prazo, pontinhos de day trade, de swing trade, aquela coisa toda que eu presto serviço lá para o TC e também para o pessoal que segue o Gui Cunha, né, no Conecta e aí Investe. Beleza, pessoal? Essas serão as pautas do vídeo, eu passo pelo disclaimer aqui para vocês e do disclaimer a gente já vai direto, tá, para os conteúdos. Considere se inscrever no canal Clube dos Dividendos, esse aqui que eu estou postando esse vídeo, mas também no canal aí Bruno Mazzoni, CNPI técnico. Aqui eu vou tentar deixar para a eternidade, né, os meus conhecimentos de análise técnica e como eu não consigo só falar de gráfico, né, eu também dou meu pitaco sobre economia, macro, até geopolítica recentemente, mas principalmente macro, né? Nesse vídeo aqui não vai ser diferente. Então, se você gosta desses vídeos aí mais técnicos, né? Mas que tem pitacos também macro, esse vai ser o canal que eu vou dar aqui nuances, vídeos mais curtos, tá? Mais especificamente para quem é tático na bolsa, com, lógico, pitacos macro. Então, vou deixar na descrição para vocês, eu que vou tocar esse canal também, pessoal, que é o Bruno Mazzoni, CNPI técnico aí 2279. Bacana? Bom, vamos lá. Convite feito para se inscrever no Clube dos Dividendos, para você que gosta de ações, longo prazo, fundamentos, valuation e também análise técnica, tá certo? Macroeconomia sempre colocada. E no canal Bruno Mazzoni, para você que quer só a parte finalzinha ali mais tática, tá? Quer só saber qual que é o cenário operacional, ou melhor, né, de volatilidade, de comportamento de um ativo específico, tá? Bom, vamos começar as pautas, pessoal, com índice dólar, DXY. Esse cara aqui é sempre muito importante, porque a dinâmica dele é sempre negativa em relação às commodities. Então, o índice dólar sobe, as commodities caem, commodities sobe, índice dólar cai, muito correlacionado, então, com fluxo ou não fluxo para emergentes, já que emergentes classicamente têm lá o viés moedas de emergentes, tem o fluxo sempre aumentando por conta de um viés positivo para commodities, um viés positivo de crescimento global, tá? Muito importante, sempre que o mundo cresceu em maneira conjuntural, pelo menos com mais países crescendo e não só
os Estados Unidos, o dólar se enfraquece, fica bacana para a indústria americana, vê os seus produtos mais baratos, consegue ser atraente também um dólar fraco momentaneamente para os Estados Unidos e para o mundo, sem dúvida nenhuma, deflação para o mundo. Essa deflação, quando vem acompanhada de crescimento econômico, barabim, barabom, é tudo o que a gente quer, tá? Já que a moeda reserva do mundo é o dólar. Ponto aqui a se ponderar, não acho que o dólar vai perder o status de moeda reserva, ele só vai perder o status atual de moeda forte atual. Tá? Então ele deve perder um pouquinho da força, ainda continuar como reserva, mas perder um pouquinho da força. Acredito que a nossa economia global, a partir da pandemia, vai se tornar cada vez mais idiosincrática, seja por um momento de fraqueza sanitária, onde o mundo se viu ali muito à mercê de China abre ou não, e com várias indústrias dentro dos parques fabris chineses ficaram paradas, indústrias internacionais, que não necessariamente chinesas. Então o mundo percebeu que, olha, opa, é legal ali fazer alguns investimentos fora da China, criar parques industriais fora da China, seja no nosso país, G7, ou em países amigos, tá? Para que a gente não seja tão dependente com uma crise sanitária de um único polo industrial. Então, ponto 1 do meu argumento que o dólar se enfraquece, simplesmente porque mais países vão ter sua moeda valorizada devido ao fluxo estrangeiro que deve entrar nesses países, tá? Para fazer esse industrialização, mas simplesmente é só para mitigar risco, tá? Risco sanitário, por exemplo. Em um segundo momento, já é uma parte econômica, né? Nessa dualidade entre Estados Unidos e China, acho que os países querem reservar ouro, tá? E não mais dólares, porque de repente a China pode falar, olha, você tem muito dólar aí, você é muito amiguinho dos Estados Unidos, não quero mais fazer negócio com você, tô aqui, nacionalizei a minha indústria. E aí esses países também vão ter que se virar um pouquinho sem dólar para não se pôr de um lado, tá? Acho que o Brasil vai muito bem nessa parte de geopolítica, o Itamaraty aqui é muito bom, porque ser neutro é ser interessante, é ser ali, ter vantagem competitiva, acho que nessa década de 2020 em diante, porque ser amigo dos dois polos é o melhor dos mundos, tá? E é isso que o Brasil está fazendo, por exemplo, e acho que a gente vai receber fluxo tanto de China como dos Estados Unidos, tá? Então, mas eu vejo que o mundo, então, tende a ter um pouco mais de diversidade, em termos de reservas cambiais, não vai ser somente dólar essas reservas, e por isso, então, o dólar deve perder um pouquinho da sua força. Pois bem, mesmo sem um crescimento gigantesco do mundo. Se eu tiver certo, pessoal, o mundo começar a ficar multiglobalizado e não somente globalizado, né? Cada bloco ali correndo atrás dos seus interesses, negociando da sua maneira idiosincrática, o dólar perde força, tá? E se o mundo for se reindustrializar em parques diferentes, né, para diversificar um pouquinho os riscos, né, ou mitigar, vamos assim dizer, risco por diversificação geográfica de parque fabril, é bom para commodities, tá? E commodities em alta, dólar em baixa. Então são dois argumentos aqui que nós temos para dólar fraco, tá? Mas há o argumento oposto de que não, né? Alguém quebra e quando o risco acontece em uma recessão, por exemplo, ouro é comprado, mas logo em seguida volta-se a comprar dólar, tá? Não obstante, o Fed está subindo juros, você acredita que o mundo vai ter juros altos por mais tempo, tá? Isso faz com que a renda fixa americana fique atraente, logo vai ter muito fluxo lá para os Estados Unidos em renda fixa, isso vai mitigar, vai diminuir a circulação de dólar, aumentando o seu valor. Então tem tese pró-dólar, renda fixa, sugar a liquidez do mundo, aquela coisa toda, aí um pós-recessão. E tem esse argumento que eu falei anti-dólar não, né? De mais fraqueza para o dólar, tá? Devido aí a uma neoindustrialização e também os países não querendo ter toda a sua reserva em dólar, mirando mais o ouro, né? Me parece que o construtivo mesmo é o ouro, né? Mas vamos lá, pessoal. Divaguei aqui, porque acho que é interessante esse vídeo falar também sobre macro e sobre a minha tese, como eu olho o mundo nesse momento. DXY teve uma super queda, tá? Pós-Volcker ali, ou durante Volcker, né? De 1985 a 1995. Gravem aqui, tá? O período do mundo, sem dúvida nenhuma, né? 1980 a 1995, que foi o pós-crise do petróleo, de 1970. Tá? Uma super hiperinflação, tá? E o pós ou durante essa hiperinflação, o dólar se viu em uma queda muito forte, de 1983, 85 até 1993, 95. Então, gravem o momento pós-superinflação, momento econômico, monetário, etc. E gravem também o número de anos, né? Ou seja, uma década de queda do dólar. Depois nós tivemos um crescimento abissal
da China e uma supervalorização das commodities, muito por causa da China, 2002, 2003, 2004, a 2011, 12, 13, bom, queda do dólar, de novo, commodities em alta, muito protagonizada por China, um único país, então, crescendo 2 dígitos e sugando, né, demandando muita commodity. Bacana, 10 anos de novo, pessoal, de queda do dólar. Pois bem, estamos aqui. Depois de uma primeira queda, 1985 a 95, nós subimos praticamente de 95, tá? Até, vamos colocar ali, 2003, tá? 8 anos, aproximadamente, quase uma década também. Recentemente, nós subimos ali de 2011, 12, tá? Até 2022, tá? De novo, 8 a 10 anos de alta. Então, vejam que o dolinha DXY, ele tem ciclos de década, tá? Pois bem, pessoal, nós terminamos então, e aqui é uma provocação que eu vou fazer para vocês. Eu tentei fazer aquele cenário macro no começo do vídeo, chato pra caramba pra quem não gosta, só para tentar fazer você, de repente, se inspirar nos comentários. Por exemplo, e comentar, Brunão, tô no cenário 1, dólar fraco. Brunão, tô no cenário 2, dólar fraco. Tô no cenário 1, dólar fraco, tô no cenário 2, dólar forte. Mas nós estamos aqui no fim de uma década. Tá? Década não de 2010 a 2020, não, década de mínima do DXY para máxima. Máxima para o DXY para mínima. Muito importante. Eu sei que é um gráfico, pessoal, e é por isso que antes de falar do gráfico, eu comentei um pouquinho sobre momentos. Volcker, superinflação, crise do petróleo, depois China, crescimento das commodities, crescimento muito forte, demanda. Tá? Nesse momento, nesse quadrante atual, no tempo, né, as informações do gráfico é tempo, preço, volatilidade e volume, intensidade ali, no tempo, que é a parte horizontal do gráfico, nós estamos em um momento muito, mas muito vendedor para o dólar. Tá certo? Depois de uma década, 8 anos, uma década, assim como foi ali 2002, 2003, 2004, assim também como foi agudamente ali em 83, 84, 85. Isso eu queria colocar para vocês. As teses eu vejo 2, os argumentos eu muito superficial, que coloquei os meus no cenário 1, que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, mas no cenário 2, quem acredita em dólar forte, pessoal, e tiver mais argumentos do que os 2 que eu coloquei aqui, manda bala nos comentários. Tá? Mas esse estudo eu acho importante colocar para vocês, porque traz um cenário para o nosso câmbio aqui, e um cenário não para agosto, mas um cenário, pessoal, nós estamos começando uma década. Que década é essa? De queda do dólar. Se você acredita em um cenário como é o meu, o cenário 1, por exemplo. Foi assim de 85 para cá. Beleza? Acho que é um dado, é uma amostra estatística importante, longeva até de certa maneira, 80 para cá é um bom tempo aí, 50, né? 50 anos aí, acho interessante. E tem alguns argumentos, sempre terão argumentos narrativas, pessoal. Tá? Mas a tendência a gente tem que tentar acertar para não ficar lutando contra. Então eu acho interessante olhar para a sua tese aí e eu espero que com essa primeira parte do vídeo eu ajude você a construir, tá? A construir lá. E quem tiver mais argumentos, muito mais completos do que o meu até esse momento, agora são 13 minutos de vídeo, deixe nos comentários, pessoal, qual é o seu cenário para o dólar. Tá? Eu acho muito interessante. Aqui eu tentei colocar macro com técnico, com análise técnica. Beleza? Então esse é o ponto do DXY, alguns argumentos, eu queria muito ler os comentários de vocês. Agora já indo para a parte tática, para quem recebe os relatórios semanais, tá? Vamos lá, DXY, pessoal. Então ele teve a máxima no nosso primeiro ponto de resistência, tá? Em relação à semana passada. Agora eu vou no mesmo gráfico do DXY, pessoal, mas aqui eu mudo um pouquinho o público e vou para trading, né? Vou para quem olha ali Forex, para quem olha também tradar commodities e obviamente tradar o nosso dólar, porque tem correlação com o DXY, tá? Então o DXY dorme no 102, dorme não, né? Tocou no 102,38, já sentiu uma pequena resistência, tá? O perigo está no 103,691, tá? Então um cenário de consolidação onde o DXY não interfere muito na oscilação do nosso dólar, tá aqui, tá? Essa alta do DXY, vocês podem ter percebido que o nosso dolinha pouco fez, pouco subiu, só caiu, tá? Não vejo o nosso dólar ter influência do DXY até os 103,691. Passou aqui, pessoal, aí a gente isola o Roberto Campos, por exemplo, quanto
ele cortar, se é 25 ou 50, e olha para o DXY. O DXY começa a ser um problema, e o nosso dólar futuro começa a seguir o DXY, minha opinião, a partir do DXY romper o 103,691. Aí a gente sai do doméstico e entra no DXY para correlacionar com o nosso dólar futuro, tá? Porque a gente vai lá para o 105, tá, pessoal? E aí é um probleminha, tá? É um probleminha, porque nós vamos voltar a um cenário, por exemplo, do nosso câmbio de março, que volta para os patamares de março, certo? É só você olhar aí no gráfico, o nosso dólar em março estava um pouco mais azedo e com necessariamente pelo menos 25 pontos a menos de juros, tá? Então o DXY volta para março, pressionando o nosso dolinha, e o nosso dolinha vai estar 100,25 de carry a mais, e o Fed talvez aí já sacramentando mais 1,25, enfim. Então a gente começa a diminuir o carry e o DXY, o motorista, começa a espantar um pouquinho, tá, as vendas no nosso câmbio aqui e também para os emergentes de maneira geral, tá? Bom, se respondermos aqui, pessoal, na sexta-feira, essa sexta-feira, primeira semana de agosto, com payroll fraco, o dolinha, ele não só sente resistência entre 102,38 e 103,691, como desce, tá? Desce 98,510, 98,02, e aí toda essa tese minha do dólar fraco tem também em agosto, no curtíssimo prazo, a sua continuidade. De novo, pessoal, a tese que eu passei no começo é de década. Aqui eu estou falando semana a semana, tá? No price action de semana para tentar guiar quem opera a dolinha, certo? Então, DXY no semanal, a gente vai para o nosso dólar aqui futuro, pessoal. Esse gráfico vai para o nosso grupo aberto, o link na descrição, para vocês sempre terem, né? Vou também botar na plataforma do TC para vocês. Mas aqui é o dólar cheio de 2000 a Lula 1 a Lula 3. Por que eu falo isso, pessoal? Porque é o seguinte, eu quero dar para vocês a minha condição técnica. Então o dólar caiu quanto de 2015 a 2017? Tá? Que foi ali o período de 14,25 da Dilma, pós-superinflação, congelar os boletos ali de energia elétrica e trazer uma superinflação no pós. Tá? Nós tivemos o dólar caindo X% e X pontos. Pois bem, esse X% e X ponto foi conquistado aqui, ó, pessoal, 4,767. Tá? E nós fizemos fundo, estamos agora rompendo. Tá? Então o único fluxo de cai quanto não é mais da década de 2010, 11, 2015, 17, tá? Porque esses dois fluxos foram idênticos, quanto caiu aqui, caiu também acolá, legal? E caiu pós super crash da pandemia, legal? Agora, e corroborando com a super tese de década, pessoal, o que eu vou olhar pro dólar? Vocês já devem estar imaginando, aqui, ó. Tá, que é 2003 a 2009. 2008, 2008 pré-subprime. Pois bem, pessoal, se esse é o seu cenário, o dolinha tem até o 3,562,5 para surfar uma década de queda. Década, não é amanhã no próximo contrato. Tá? Mas eu tenho somente no price action, agora para o nosso dólar futuro, esses dois cenários. Eu não tenho outra onda, outra volatilidade. Lembrando, o gráfico é preço, tempo, volatilidade e volume. Volatilidade que eu estou estudando aqui. Essa volatilidade de década, tá? Que pode ter os argumentos que eu falei no comecinho do vídeo para cair o dólar, por exemplo, e o real se valorizar, tá? A gente vai parar somente lá no 3,562, 3,570, a região aqui. Certo, pessoal? Então, só para ancorar vocês do longo, do médio e também do curto, tá? No curtíssimo prazo eu vou mostrar o próximo gráfico, mas nesse mensal tem informação de curto prazo, só não é suporte, alvo de venda, né? Não, pelo contrário, é resistência. O que o mês de julho deixou pra gente, pessoal? 50,13 no contrato cheio, 5,125,5, 5,238,5. O que é aqui, pessoal? É futurologia? Óbvio, é gráfico? Pode ser, mas é o candle de maio. Tá? O candle pré-PEC kamikaze, pré-PEC eleitoral, tá? E o candle ali que mais serviu de suporte do durante e pós-eleição. Então a região vermelha aqui já é, no curtíssimo prazo, um baita de um bloco de venda. Tá? Isso no cheio, no mini eu já chego lá. Tá? E intermediário, tá? Com payroll fraco, pessoal, com payroll vindo muito aquém do esperado, com dados econômicos americanos vindo fracos nesse segundo semestre, em algum momento fraquejar a economia americana, o dólar corre, né, para os 4,378,5, 4,261, 4,138, dólar cheio. O dólar mini eu já passo para vocês no próximo slide. Exatamente. Tá?
Então o bloco que julho deixou tá aqui, ó. 50 24,5, 50 124,5, 50 143,5, tá? É um bloco do candle aqui pré-PEX e pré-eleição. Beleza, pessoal? É este candle aqui que mais me importa como resistência. E durante o 2020 e 2021 foi este candle que mais me importou como suporte, tá? Então agora, uma inversão de polaridade no curtíssimo prazo para o mês de agosto. Temos uma primeira parada em 4.691,5, depois 4.378,5. Então, por mais, pessoal, que o Roberto Campos comece a cortar juros e o dólar intrinsecamente teria que ganhar força por isso, tá? Nós podemos ter o DXY, e é por isso que eu falei sobre o DXY, perdendo muita força por um ciclo de década, coisa que de 85 para cá aconteceu. Certo? E aí os pontinhos, pessoal, para terminar aqui com todos que acompanham os relatórios, eu fico com esse pontinhos aqui, abrindo estável, 4746, 4752 são resistências, 4756, enfim, dei um pause no vídeo aí. E não deixe de comentar qual a tese de vocês para o dólar. Eu finalizo o vídeo dessa maneira, né? Qual que é a tese de vocês? Acho que eu estou bem curioso para ler os comentários. Um grande abraço, pessoal. Desculpem o vídeo um pouco longo, mas dólar, de certa maneira, é bem interessante de ser estudado, porque envolve muitas variáveis que vão além, mas muito além de gráfico, né? Acho que a gente está falando aí de geopolítica, tendência econômica global e crescimento também, certo? Um grande abraço. Tchau, tchau.